Capítulo 20. Num dos dias em que estava ensinando o povo no templo e declarando as boas novas, aproximaram-se os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram sem rebuços, dizendo-lhe: Diz-nos com que autoridade fazes estas coisas, e quem é que te deu esta autoridade? Ele lhes disse em resposta: Eu também vos farei uma pergunta, e vós dizei-me: Foi o batismo de João do céu ou dos homens? Tiraram então conclusões entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, pois estão persuadidos de que João era profeta. De modo que responderam que não sabiam a sua fonte. E Jesus disse-lhes: Tampouco eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então principiou a contar ao povo a seguinte ilustração. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a lavradores, e viajou para fora por bastante tempo. Mas, na época devida, enviou um escravo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos do vinhedo. Os lavradores, porém, mandaram embora de mãos vazias, depois de o espancarem. Mas ele repetiu isso e lhes enviou um escravo diferente. A esse também espancaram e desonraram, e mandaram embora de mãos vazias. Contudo, mais uma vez mandou um terceiro. A esse também feriram e lançaram fora. Em vista disso, o dono do vinhedo disse: Que farei? Enviarei o meu filho, o amado. É provável que respeitem a este. Quando os lavradores o avistaram, raciocinaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança se torne nossa. Com isso lançaram-no fora do vinhedo e o mataram. O que, portanto, lhes fará o dono do vinhedo? Virá e destruirá esses lavradores e dará o vinhedo a outros. Ouvindo isso, disseram: Que isso nunca aconteça. Mas ele olhou para eles e disse: Que significa então aquilo que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta se tem tornado a principal pedra angular? Todo aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. Quanto àquele sobre quem ela cair, será pulverizado por ela. Os escribas e os principais sacerdotes procuravam então, naquela mesma hora, deitar mãos nele, mas temiam o povo, porque percebiam que contara esta ilustração pensando neles. E, depois de observarem de perto, enviaram homens secretamente contratados para pretenderem ser justos, a fim de que o pudessem apanhar na palavra, para o entregarem ao governo e autoridade do governador. E interrogaram-no, dizendo: Instrutor, sabemos que falas e ensinas corretamente e não mostras parcialidade, mas que ensinas o caminho de Deus em harmonia com a verdade. É lícito ou não que paguemos imposto a César? Mas ele percebia sua astúcia e disse-lhes: Mostrai-me um denário. A imagem e inscrição de quem está nele? Disseram: De César. Disse-lhes ele: De todos os modos, pois, pagai de volta a César as coisas de César, mas a Deus as coisas de Deus. Bem, não foram capazes de apanhá-lo nesta declaração perante o povo, mas, pasmados com a resposta dele, não disseram nada. No entanto, chegaram-se alguns dos saduceus, aqueles que dizem não haver ressurreição, e interrogaram-no, dizendo: Instrutor, Moisés nos escreveu: Se morrer o irmão do homem que tiver esposa, mas não tiver filhos, seu irmão deve tomar a esposa e suscitar dela descendência para seu irmão. Concordemente, havia 7 irmãos. E o primeiro tomou uma esposa e morreu sem filhos, de modo que o segundo e o terceiro a tomaram. Do mesmo modo, até os 7 não deixaram filhos, porém morreram. Por último, morreu também a mulher. Consequentemente, na ressurreição, de qual deles torna-se ela esposa? Pois os 7 tiveram como esposa. Jesus disse-lhes:
Os filhos deste sistema de coisas casam-se e são dados em casamento, mas os que têm sido contados dignos de ganhar aquele sistema de coisas e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem são dados em casamento. De fato, tampouco podem mais morrer, porque são como os anjos, e são filhos de Deus por serem filhos da ressurreição. Mas que os mortos são levantados, até mesmo Moisés expôs no relato sobre o espinheiro, quando ele chama Jeová o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ele é Deus, não de mortos, mas de viventes, pois para ele todos estes vivem. Em resposta, alguns dos escribas disseram: Instrutor, falaste bem, porque não tinham mais a coragem de lhe fazerem uma só pergunta. Ele, por sua vez, lhes disse: Como é que dizem que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi diz no livro dos Salmos: Jeová disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo para os teus pés. Davi, portanto, chama-o de Senhor. Então, como é que ele é seu filho? Então, enquanto todo o povo estava escutando, ele disse aos discípulos: Acautelai-vos dos escribas, que desejam andar de vestes compridas e que gostam dos cumprimentos nas feiras, e dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos lugares mais destacados nas refeições noturnas, e que devoram as casas das viúvas e, como pretexto, fazem longas orações. Estes receberão um julgamento mais pesado.